Essa é a mensagem que eu não terminei, mas a gente está avançando com algumas coisas que são importantes. Então, há 15 dias atrás, eu estava conversando exatamente sobre isso. Gente, aqui estão os versos do qual foi a inspiração de Deus, e é isso que está acontecendo. Ano de portas abertas, pessoas têm conversado comigo e têm conquistado, portas têm sido abertas, trabalhos novos, pessoas estão comprando casa. O que mais? O que você quer? A porta está aberta. Então, os versos que a gente tem usado são esses que Deus ele usa, ele tem um propósito em tudo isso. E eu venho conversando isso com vocês. Há um propósito nós estarmos vivos. Quinta-feira eu estava pregando aqui falando sobre isso. Há um propósito da igreja estar sobre a face da terra, para continuar expandindo o reino de Deus. Milhões de pessoas para serem salvas, libertas. E depende do entendimento de quem nós somos. Gente, olhem para cá, você é a representação do céu sobre a face da terra, e vou te falar, legalizada, não é? Mas então está lá escrito, olha, eu vou abrir portas diante dele que não se fecharão. A gente tem visto isso como igreja, essa propriedade, e o mais que Deus tem, vamos embora entrar, não é? Vamos avançar, a palavra certa é essa, avançando diante de um mundo caos. Tem como avançar, porque esse é o propósito de Deus, para a sua igreja. No verso 2, ele mesmo vai à frente, quebrando, as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. Ali, sou eu quem vou endireitar os caminhos tortuosos. E eu ainda vou te dar as riquezas escondidas, cara. E não só tem a ver com recursos, finanças, para a gente poder avançar, mas tem a ver com revelação de verdades no nosso coração. Quando a verdade é revelada no nosso coração, acabou, o inferno perdeu, chegou a luz, aonde não havia iluminação. E aí eu tinha falado para vocês nessa pergunta, e daqui eu continuo, debaixo de que convencimento ou de influência eu estou vivendo os dias de hoje? O que está acontecendo dentro de mim, numa forma de pensar? O que está gerando isso na minha vida? Está gerando fortaleza? Está gerando coragem, ânimo? Ou o contrário? Porque essa é a forma do inferno paralisar a igreja. É convencer a igreja que ela não é aquilo que a palavra diz que ela é. O inferno sempre vive na contradição, ele vai sempre, ele começou assim, é assim que Deus disse, Eva. Então ele vai trabalhar sempre na contradição. E eu comecei a explicar e eu vou avançar. E eu quero dar essa declaração para vocês que estão aqui me ouvindo. Não há avanço, gente, preste atenção, e nem conquista, sem estar determinado a crer e agir com base na nova identidade e em propósito. E é isso que eu quero reforçar. Não tem como avançar olhando para tudo que está acontecendo e para aquilo que vem na minha cabeça, onde o inferno tenta me convencer de que está difícil, que não dá para avançar, que as coisas não vão acontecer. Isso jamais vai acontecer na sua vida. Gente, eu só estou traduzindo aquilo que vai na tua cabeça e na minha. Tem que fazer combate. O combate de fé verdadeira no nosso cérebro, em como eliminar pensamentos de destruição, pensamentos de fracasso, de miséria. E alguém diga amém nessa manhã. Meu Deus, você está fraquinho mesmo, cara. Eu quero te dar um conselho, eu vou continuar aqui para depois falar sobre isso, porque isso está no meu espírito. Então veja, a voz que comanda e define a nossa realidade, não é a voz que eu percebo das coisas que eu enfrento. Não é a voz que fala comigo diante dos desafios. Você que está me assistindo na internet, a voz que comanda é o que Deus tem a dizer. É essa voz que nós temos que abraçar, e não tem como abraçar a não ser por fé, em acreditar que o que Deus disse é verdade. Pastor, eu não me sinto livre, mas você é. Quem é nova criatura aí? Levanta a sua mão.
Você não está preso não, rapaz, você é livre. E é isso que chacoalha a gente. É a contradição de tudo aquilo que vem como voz, falando comigo e contigo, contradizendo a obra da cruz do Calvário. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, transformado pelo sangue de Jesus, um verdadeiro filho de Deus, assentado em lugares, e logo a humanidade tenta abafar isso. A humanidade, do que eu sinto, do que eu vejo, das situações que eu vou enfrentando, roubam de mim a minha identidade, roubam o propósito de Deus, roubam a minha crença de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Vocês estão pegando isso nessa manhã? Que bom que você veio. Fala para o teu irmão, que bom que você veio. Você vai sair daqui edificado. Também disse, eu vou continuar. Quantas vezes eu tiver que falar, eu sei onde é que eu estou indo, gente. Eu tenho percebido, olhando um pouco a igreja por aí. A igreja de hoje, ela está extremamente focada. São palavras próprias. Focada onde, pastor? Em si mesmo. Na sua dificuldade, na sua luta, na sua vida, porque nada muda, nada acontece. Eu não tenho esperança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, cara? Preste atenção, do lado de fora não vale nada para o reino de Deus. O que acontece do lado de fora é a única oportunidade que o inferno tem de te sacudir e botar para baixo. Eu vou repetir. O que acontece comigo e contigo do lado de fora é a única oportunidade que o inferno tem de te sacudir e botar para baixo. Se eu der atenção a isso, se eu tirar a conclusão errada a respeito da minha vida. Vocês estão entendendo isso, igreja? Jesus fez uma obra na cruz do Calvário para que a gente pudesse caminhar com Ele com base nele. A base não é se vai dar, a base não é se eu estou sentindo, a base não é se eu estou vendo, porque tudo isso que contradiz a verdade, você tem que fazer uma escolha. Fé é uma escolha, é uma decisão de espírito. A escolha de ficar com o que Deus tem a dizer, isso aqui não está alinhado com a palavra. Por que eu me sinto um bagaço, se eu não sou um bagaço? Pastor Elson, não está entendendo, eu me sinto. Então eu estou valorizando o que eu sinto. E na prática, gente, é o que mais acontece no dia a dia. A gente valoriza o que sente, o que está vendo, a luta, a dificuldade, o mundo nesse caos, do jeito que está aí, está terminando, hein? Jesus está voltando, hein? Eu não posso olhar para isso, gente, e tirar de mim a esperança de seguir adiante, de avançar e de completar algo que Deus ainda não terminou na tua vida. Eu quero te falar, Ele não terminou. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, se nós cooperarmos. Mas eu estou tirando conclusões a meu respeito, da minha família que ainda não conhece a Jesus, uma situação essa, ou aquilo outro e tal, e eu fico olhando para o lado de fora, porque o inferno está falando. Cadê a herança da promessa? Cadê aquilo que não falha? Aquilo que é fiel? Ele é a palavra viva, estabelecida de eternidade a eternidade. Ouça isso que eu quero te falar, abra comigo no Salmo 119. Aleluia! Pastor, o senhor está animado porque o senhor está sem problema. Que é isso, rapaz? Vem calçar o meu sapato. Hã? Eu estou animado porque Ele está em mim. Eu estou animado porque há esperança verdadeira. O que Ele disse é verdadeiro. Salmo 119. É um salmo para você fazer uma leitura antes de almoçar com a família. Uma boa ideia, né? Bem quando você sentir o cheiro da carne,
assada ali na sua frente. Era tudo quentinho. Um momento, gente. Deus me inspirou. Nunca mais vão te convidar para almoçar. Salmo 119, no verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ele é a palavra viva, Ele é imutável, sentado de eternidade a eternidade. Ele é, eu, Senhor, não mudo. O que Ele disse sobre Ele é, o que Ele disse a respeito da tua vida é. Bom, se essa palavra está firmada no céu para sempre, eu só faço uma pergunta: ela está firmada no teu coração e no meu? Não sei, porque a minha maneira de viver vai provar se é ou não. O meu comportamento e a boca e as palavras que saem da minha boca é que vão provar se esse livro está realmente instalado, se essa verdade está em alta. A verdade em alta não foi um domingo que eu ouvi uma mensagem, gente, ouça isso. Não foi porque eu passei por uma escola, há necessidade de se renovar nele todo dia. A igreja está vivendo o ápice de tudo que está acontecendo para terminar e Jesus voltar. E o inferno está com toda a fúria em cima da igreja. Não estou falando placa, nome de igreja, somos nós. Porque nós somos a representação do céu de trazer e liberar vida em abundância para outros que estão ao nosso redor. Mas eu estou olhando para o meu problema, eu estou valorizando as coisas ruins, não vai dar e tal, eu fico para baixo e tal, porque todo dia eu acordo pensando em mim mesmo. Pastor, tem como enfrentar tudo isso, uma opção de coisa, e pensar em outras coisas? Tem, nós vamos ver. Você entende que você está firmado no inabalável de uma rocha eterna, cara? De um fundamento que não pode mudar. E as Escrituras não podem falhar. Recentemente falei sobre isso. No capítulo 19 de João, Jesus cita 3 vezes, diante das situações que ele estava enfrentando, no final, na cruz do Calvário, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. É a palavra de Deus, ela se cumpre. Se a palavra de Deus disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos! Nós fomos! Tem que ter a fúria do Espírito contra as trevas. Eu não sou um tadinho. Eu não posso ficar sentindo pena de mim, porque as coisas estão assim, assado. Eu vou para o canto e ainda pergunto: Deus, onde é que você está? Ele está aqui, ó. Ele está dentro de mim. Mas eu estou entendendo aonde eu tenho que ficar e me levantar? Porque um garoto de 17 anos enfrenta um gigante e todo mundo ainda manda ele calar a boca. Meu garoto, você está maluco? Olha o tamanho do armário. E vai para cima do cara, não tinha uma arma, não tinha uma funda, cara. Fala para mim. O que tinha dentro dele? Tinha o eterno, essa palavra que está estabelecida no céu. Em alto, ele enfrenta as situações com isso muito bem estabelecido. E há necessidade de renovar no nosso interior, e todo dia dizer para mim mesmo: Elinho, o que vale é o que está escrito, o que vale é o que está escrito, o que vale é o que está escrito, o que vale é o que está escrito. É assim que faz combate, gente. Nós precisamos, a igreja precisa acordar. Ela precisa, porque ela não vai avançar. Eu expliquei para você. Agora você imagina, Deus tem coisas maravilhosas para cumprir na tua vida. Tem promessas tremendas de salvação da tua casa e conquistas maravilhosas.
E eu estou pensando nos meus fracassos de hoje, nas coisas ruins, e olhando, já era, acabou mesmo, não sei, estou assim e tal. É interessante, né? Porque a palavra em Colossenses diz assim, vá comigo a Colossenses, capítulo 3. Aleluia! Eu estou animado, aleluia. Por dentro, gente, estou animado. Eu não tenho nada a ver com o que eu enfrento. Nada a ver. Em Colossenses, você conhece a passagem. Mas aqueles que foram ressuscitados em Cristo, há uma recomendação do Espírito Santo para nós. E diz assim no capítulo 3 de Colossenses: portanto, gente, se eu e você fomos ressuscitados com Cristo, busque o quê? Mas, gente, nós estamos vivendo a geração de uma cultura onde o inferno, ele entrou e colocou todo ser humano debaixo de gastar tempo com rede social, com YouTube, assistindo qualquer coisa. Não estou falando nem que é coisa maligna, não. Mas desgastando a gente, tirando de nós a importância do foco, escuta isso nessa manhã, do tempo e da meditação. Pastor, eu não sei nem o que é isso. Meditação é ficar assim, sentado, nunca. Ele tirou, e de um modo geral, o teu telefone e o meu diz quantas horas por semana eu gasto em cima dele. Está feia a coisa, hein? Se está acima de 2 horas, eu quero te falar, tu está perdido e não sabe. O que me faz avançar é o nível da edificação e do fortalecimento do meu espírito. Com o quê? Com a rede social? Não, com a palavra, com a presença dele. Eu estava falando isso aqui na quinta-feira, assiste o vídeo lá. Não tem como. Antes, está escrito assim, de vencer, está escrito quanto ao mais, Efésios 6,10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É a química da ação do Espírito Santo com a palavra. Por isso que eu estou te falando, uma decisão você tem que tomar daqui para frente, porque você e eu, vou colocar todos nós, não suportaremos os dias que estão avançando, se eu não dedicar um tempo, se eu não dedicar o foco, e a meditação. Meditar, gente, é pegar um verso e repetir várias vezes do seu espírito. Você pode fazer isso bem baixinho. Em vários momentos da minha vida, ouça isso que eu quero te falar, você que está me assistindo, em vários momentos difíceis da minha vida, eu me renovava e continuo me renovando, sentando no meu sofá e declarando bem baixinho a verdade da palavra para mim mesmo. Tomando posse daquela verdade, Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente não passa 5 minutos meditando nisso? Mas, eu entendo, eu estou falando isso, que eu não estou agredindo ninguém, gente. Eu estou agredindo a cultura que foi estabelecida para te tirar do fortalecimento de espírito verdadeiro em Deus. De onde você tira a sua força, a sua alegria, a sua coragem, e está tudo acontecendo e você, chacralaba, uhul, que maluco é esse? É um maluco que se fortalece nele, tem considerado, uma vez que eu sou nova criatura, buscar as coisas do alto. Que base de plataforma é essa que Deus te deu para você meditar nela? Que obra é essa que Jesus fez de me libertar do império das trevas? Eu sou uma nova criatura por natureza. Eu não pertenço a Ele. Eu sou do céu. Você também, fala para o teu irmão, tu também é do céu, rapaz. Bora! Se renova no pensamento do céu, naquela palavra que está estabelecida de geração a geração, é Ele, é Ele.
Agora você canta. Não tem jeito, você tem que mudar. Eu quero te falar, tem que mudar. Você tem que tomar uma decisão, é para a tua saúde física e espiritual para avançar. Mas olha o quanto do tempo eu penso nos meus problemas e me distraio, metendo a mão lá na rede social, qualquer outra coisa, não, eu preciso me distrair, eu estou super cansado, eu quero me distrair. É assim que eu vou me fortalecer? Não vai. Eu quero dizer para vocês, sou pastor, eu amo demais o que eu faço há esses anos todos. Deus me chamou para edificar a igreja. Eu tive um encontro maravilhoso nesse púlpito aqui, em 2010, onde praticamente para mim foi audível o Espírito Santo falando comigo assim: liberta o meu povo. E eu entendi o recado. É o poder vivo dessa palavra simples, gente, na qual a gente gasta tempo, medita nela, põe foco nela, o suficiente para que eu seja fortalecido. Não tem como. Manter-se fortalecido precisa ser o nosso hábito. Diga aleluia. Eu não estou nem falando lidando com as coisas de Deus, que eu posso servir na igreja, eu posso ser pastor, pregar a semana inteira, eu posso fazer escola antes. Eu quero saber se eu estou me fortalecendo. Porque uma boa parte de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já sei há muitos anos. Mas saber não me ajuda no dia de hoje. Se isso aqui não for verdade viva em mim hoje, para fazer o combate de hoje, o combustível de 5 semanas atrás não faz o meu carro andar porque ele já foi. O que o carro anda é no combustível, daquele momento está queimando no pistão. E para isso precisa de manutenção. Que alguém diga aleluia. Preste bem atenção. O Espírito Santo está falando conosco. Nós estamos botando muita atenção nos nossos problemas. As coisas estão acontecendo. Vai dar nó no nosso neurônio, porque as coisas estão acontecendo, vão piorar. Não é para nós. Porque nós caminhamos com Ele, debaixo de uma promessa de cuidado, de saúde, debaixo de uma promessa de que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem determinado na nossa vida. Pastor Hélio, não tem ninguém crendo comigo. Você não precisa de ninguém. Você é a testemunha junto com o Espírito Santo e a palavra. E se você concordar com a verdade, todo fato será estabelecido. É esse fato, será estabelecido. Se eu estou esperando alguém bater nas minhas costas e me encorajar, não façam isso. Você sabia que no meio da tua maior necessidade, o Espírito Santo fala assim: vai lá, encoraja fulano de tal. Eu? Mas eu estou precisando. Eu estou todo caidinho. Eu estou deprimido. É você mesmo. Vai lá, encoraja o teu irmão. Eu não estou entendendo. Não é para entender, é para obedecer. E deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você planta, você colhe. Se você tem plantado encorajamento para pessoas, mesmo estando desencorajado, você vai receber encorajamento. E alguém diga aleluia nessa manhã. De que maneira eu estou pensando para avançar com Deus, gente? Como o inferno programou a cultura da sociedade, nós entramos nela. O nosso espírito urge por edificação todo dia, pelo momento e a hora da igreja. Então veja, identidade e propósito são os pilares da vitória sobre o mundo o quê? Guarde bem atenção, gente, que eu estou falando para vocês. Identidade, propósito são os pilares. Se isso não estiver claro no meu coração, eu não tenho como avançar no mundo perdido e falido. Mas pastor, mas isso jamais vai acontecer, eu não tenho condições. Olha só, eu só estou falando humanidade, é mesmo, não tem condições. E Deus pediu para você ter condição para fazer o que Ele quer. Ele pediu para mim e para você, não, Elinho, quanto você tem aí, Elinho? Não vai dar não, quanto você tem? Eu já não estou vendo uma nota de lobo-guará na sua carteira já tem muito tempo. Então, não vou poder fazer nada não. Você entende como o inferno vem?
Ele olha, ele sabe das limitações, põe na tua frente essa bandeja, e a gente fica se alimentando dessa bandeja, cara. No nosso coração e na nossa mente. Acho que não vai acontecer mesmo, não. Eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou ter minha casa própria, eu nunca... o meu sonho é ir para fora, estudar fora, mas... tá feia a coisa. Deus não depende de mim, do que eu tenho, da minha capacidade, dos meus recursos, para fazer aquilo que Ele está para fazer na minha vida. Mas Ele depende de nós acreditarmos. E quem acredita, age com base no que acredita. Declara. Pastor, como é que eu posso declarar que eu cresço, progrido e prospero com essa situação toda que eu estou vivendo? Você cresce, progride e prospera, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Eu tenho que crer e declarar e continuar declarando, e todo dia, quanto tempo, pastor, não importa, ano, você vai ver Deus completar essa obra. A nossa boca direciona o nosso destino, mas eu só falo do que está cheio o meu coração. Meu coração está cheio de dúvida, meu coração está cheio de incerteza, meu coração está cheio de medo, pastor. Então sai dessa área ontem. Vá para Ele, pense nas coisas lá do alto. Isso aqui, gente, é uma disciplina. Anota no teu caderno aí. É uma disciplina. Precisa ser feito. E na medida do tempo gasto, na medida do foco que eu dou a essa verdade, e medito nela, e considero ela a verdade sobre a minha vida, será essa virtude que virá para a tua vida. É o que vai ser liberado na tua vida e na minha. Então você vai ver Deus fazendo coisas tremendas na tua casa. Tremendas quando você decidir acreditar. Mas, gente, tá bom, pastor, eu estou entendendo essa mensagem de hoje, eu estou decidindo acreditar, mas essa mensagem, ou essa verdade, precisa ser instalada. Não tem como rodar um programa que não está instalado. Pastor Hélio, mas eu já fiz a escola Atos. Não me fala mais isso. Porque eu venho fazendo há 28 anos. O segredo não está eu fiz. É o que eu faço hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo dia. É preciso continuamente se renovar. Cara, quando você começa a se renovar na verdade, no fundamento de quem Ele é, a paz, ela enche o teu coração. E você está enfrentando uma opção de coisa e você está lá tranquilo por dentro. Porque você sabe que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Você tem uma relação com Ele de certeza, fé, certeza, que gera paz, alegria no teu coração. Você se fortalece diariamente. É uma manutenção, gente, necessária. Eu quero te falar para vocês, isso aqui é a coisa mais primordial, é primeiro lugar na nossa vida. Pense nas coisas lá do alto, mas eu estou pensando no meu problema. Eu estou pensando em outras áreas. Deixa eu me distrair aqui e tal, me distrair. Se distraia na palavra. Na verdade, põe para dentro. Essa igreja que vai avançar é a igreja que vai se fortalecer. Eu quero te falar isso. Não sou profeta nem nada, mas eu quero te dizer, eu estou vendo isso. Isso me angustia, que eu quero ajudar os meus irmãos. E eu vou conversar com pessoas, os caras estão lá numa estratosfera meramente humana de pensar. Eu falei, meu Deus do céu, está perdido e não sabe. Aonde você está? Eu faço essa pergunta para mim. Eu estou bem localizado, com essa verdade no meu coração, não abrindo mão, não abrindo mão. Não abrindo mão. Não abrindo mão. Está escrito. As escrituras não podem falhar. Está escrito. Ele falou comigo, pastor, ele falou lá em 2000 eu tenho palavras que ele já falou comigo há mais de 20 anos, eu não abro mão, porque eu sei que Ele falou comigo.
Só isso. E eu cultivo isso, eu abraço no meu coração, eu repito para mim, marco na Bíblia as palavras que Ele falou comigo. Então Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nenhuma só promessa deixou de cumprir de todas as boas promessas que Ele deliberou para o seu povo. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Meu irmão, eu tenho que te acordar. Você quer acordar, vem para os próximos domingos da igreja. E eu estou falando algo para vocês que eu não posso fazer por você. Eu gostaria muito, mas não posso. Você entende? Eu quero terminar com isso. E tem tantas coisas, gente, que estão acontecendo, e em muita parte a igreja não está percebendo que Jesus está mais próximo do que a gente imagina. Com tudo que está acontecendo agora. E aí você vê lá Jesus citando as 10 virgens, né, cara? E 5 entram e 5 batem na porta, e o Senhor diz assim: eu não conheço vocês. Gente, isso é mais sério que a gente imagina. Mas como assim? Eu te conheço? Eu estava ali, ó, pastor Teixeira e eu sentados, nós estávamos na igreja, todo dia, tal. E aí, o fato é que não entraram porque não tinham azeite. Me lembro um pouco do pastor Paulo Canuto, num remir que nós tivemos lá na cidade de Ribeirão Preto. Ele chegou no cantinho com aquele jeito assim e falou: Eli, eu tenho andado por aí, essa igreja está com muito pouco óleo. Não chega lá. Um carro que roda com pouco óleo vai bater máquina. Vocês estão entendendo, gente? A gravidade e a responsabilidade nossa, pessoal, de sermos edificados na ação do Espírito Santo, botando Ele em alta na nossa vida, com óleo suficiente para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Vejam, 10 virgens. Jesus não está falando de 5 que não eram virgens. 10. Se preparando para a chegada do noivo. Estão qualificadas. São a noiva, é a igreja. Mas 5 entra, 5 fica de fora. Que recado é esse que Jesus está falando? Quando ele está lá em Mateus 24, dizendo como será o final de todas as coisas. Vocês estão entendendo isso? Que eu não seja iludido. Eu não seja iludido. Achando que está tudo bem quando o meu óleo está acabando e a minha lâmpada está apagando. Você tem que manter viva a tua relação com Ele, com a pessoa dEle, o poder da palavra, amando de paixão Ele, a sua palavra, decidindo por Ele, não permitindo o inferno enterrar os teus poços de alegria, de esperança, de promessas. Não deixa, tem que se levantar. Quanto mais verdade meditada para dentro, mais iluminação você tem da importância de enxergar as coisas como o céu enxerga. Ele te ilumina pela palavra para você ver como o céu vê. E não como a humanidade vê, porque essa é a infiltração das trevas nesse homem exterior que se corrompe. Mas o homem interior se renova, meu. E experimenta uma leve, momentânea tribulação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Elas são eternas, cara, absolutas, se posicionando com ela. Nós não podemos viver de mensagem, indo para a igreja, achando que está tudo bem. O que está acontecendo dentro de mim? Eu tenho me renovado, algo tem acontecido dentro de mim. Eu estou tomando uma decisão na minha vida. A vida só muda com decisão. Não, segunda-feira eu já estou na academia, pastor Hélio. Vou até fazer uma flexão aqui para ver se eu tenho ido. Fiz só 3, porque representa a Trindade. O Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Meu irmão, a nossa esperança é gigante, igreja. Mas eu estou enxergando o quê? Pastor, eu estou enxergando esse calo aqui que tem que ser resolvido. E olha, se renovar em Deus, e funciona assim para qualquer coisa, de um modo geral, para você adquirir um hábito. Mas veja o que eu vou te falar. E agora eu vou terminar com esse conselho. Você pega um carro parado, espera aí que eu vou ajudar. Aí vem 4 caras para empurrar o carro. Mas na verdade só um empurra, os outros fingem. E depois que ele começa a andar, o esforço é menor. E ele pegou o embalo, aí você vai até descosta. Você tem que tomar uma decisão. Pode doer amanhã, pode ser difícil, mas daqui a pouco vai embalando. Vai embalando. Vai embalando ao ponto de você não ficar sem. Você tem que ouvir mensagens que edificam a tua vida e geram fé. Não, mas eu estou assistindo. Tu é um ser espiritual. Tu é do céu. Tu tem que ver a televisão do céu. Pega, eu quero dar um conselho. Quantos fizeram a escola Atos aí? Beleza? Vai chegar hoje e ao longo da semana e vai dar uma lida. Primeiro ano, as realidades da nova criatura. Vai ler os versos. Você tem o material ou já jogou fora? Meu Deus! Pastor, por onde eu começo? Começa pela primeira matéria. Lê os versos. Cadê a Bíblia de papel? Vai embora marcar o verso que você leu. Lê mais uma vez e presta atenção, porque o Espírito Santo pode te falar alguma coisa. Quando você vê, passaram meia hora, 40 minutos, 1 hora. Depois me fala daqui a um mês como é que você está. A ansiedade perde a força, o medo perde a força, a preocupação perde a força, porque você está botando para dentro Ele. Ele é a certeza. Você sabia que a palavra, em Hebreus 11:1 diz fé é a certeza? A palavra certeza também é a palavra no grego, um ser real. Um ser real. É dele que eu ouço. Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida. Esse é o teu alimento. Quer chegar onde Deus tem preparado para você? Quer ver as promessas se cumprirem na tua vida? Então se fortalece. Dever de casa dessa semana, realidades da nova criatura. Tem até um livro maravilhoso. Cai dentro essa semana. Pelo menos meia hora. Meditando, foco. Não fica com o celular do lado não. Foco. Tempo. E meditação. Deu para pegar? Nós vamos continuar no próximo domingo. Fique de pé. Glória a Deus. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancela o meu passado porque não Te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido
a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.